Para começar a falar de propriedades coligativas, tem que falar de uma variável, que é a variável crucial para entender todas as propriedades coligativas, basicamente. Não todas, mas a maioria, que é a pressão de vapor. Tá? E aí eu deixo a definição para você pronta aí. Pressão de vapor é a pressão exercida pelo vapor para deixar o seio do líquido. Definição chique, né? Então eu tenho um vapor que surge, né? Moléculas com mais energia surgem no meio daquele líquido ali. Isso acontece naturalmente, pessoal, tá? Quando eu tenho, não importa a temperatura, tem moléculas que vão ter maior capacidade, sim, de sair do líquido do que outras, porque elas vão ter um pouco mais de energia e isso acontece naturalmente, tá? Então, por ter mais energia, ela faz uma força sobre aquela área superficial de líquido e essa força que ela faz sobre a área define como pressão e como pressão de vapor, a pressão que o vapor faz para escapar para a atmosfera, tá? Bom, aqui eu quero te dar um exemplo para mostrar isso melhor. Desenhar algo aqui, né? Deixei esse espaço para isso mesmo. Então vamos pensar aqui que eu tenho uma espécie de um recipiente com um líquido qualquer. E aí o que acontece? Pela definição que eu te falei agora, você espera que a pressão de vapor seja a pressão que o gás formado no líquido exerça para sair do líquido. Que eu chamo de PV, pressão de vapor, tá, gente? Tá. Só que por que ele não sai o tempo inteiro? Porque se tem moléculas com energia maior, elas podem escapar. Concorda? Isso acontece. Isso acontece no vácuo. Se eu não tenho uma pressão externa para segurar, eu não tenho ali nada que segure o vapor que quer sair. Então aqui é legal você entender que eu tenho uma batalha de pressões. Eu tenho a pressão externa, geralmente atmosférica, em casos gerais, contra a pressão de vapor. E aí, o que acontece? A pressão de vapor ela vai aumentar de acordo com alguns fatores, como a temperatura e também com a interação intermolecular vai variar de maneira considerável a pressão de vapor. E aí ela vai começar a subir. E vai chegar uma hora em que essa pressão de vapor vai pelo menos igualar ou superar a pressão atmosférica, ou a pressão externa. E aí tem um ponto que é importantíssimo nisso aqui, pessoal, que é uma das principais vantagens de se entender pressão de vapor. A pressão de vapor ela é um jeito de se definir ebulição. Assim, como assim, mestre? Bom, pensa bem comigo. Eu tenho... Qual a temperatura de ebulição da água? Você vai falar 100 graus. Tá. Desculpa, mas tem um detalhe. Aqui em São José dos Campos, por exemplo, essa pressão de vapor é de... A ebulição é em torno de 98. 97. No nível do mar é 100. Em lugares mais altos, 80, 88, enfim, isso varia. Então, a ebulição não tem a ver com temperatura. Quer dizer, tem, mas não é uma temperatura fixa. A ebulição tem a ver com isso aqui. A partir da pressão de vapor, isso é tão importante que ele me dá uma definição de ebulição. Então, a ebulição, ou ponto de ebulição, né? É o ponto no qual a pressão que o vapor do líquido faz se iguala à pressão externa. Se for atmosfera, a pressão atmosférica, né? E aí, cara, isso aqui é um dado importantíssimo, porque boa parte das questões que vão cair cobrando pressão de vapor, elas vão correlacionar isso com a pressão externa e com a ebulição, tá? Para você ver quem é mais volátil, quem é menos volátil. E aí tem conclusões interessantes aqui, ó. Então vamos lá. Como é que eu interpreto a pressão de vapor? Um líquido, um solvente, que tem uma
alta pressão de vapor, ele vai ser um líquido bastante volátil. Isso cai muito em questões de vestibular, tá? A volatilidade é proporcional à pressão de vapor. Consequentemente, se ele tem uma pressão de vapor alta e muito volátil, ele tem um baixo ponto de ebulição em comparação com outros líquidos numa mesma pressão, obviamente externa, né? E isso aqui são 3 conceitos assim fundamentais para você entender o restante. Porque o que eu vou falar daqui a pouco de pressão de vapor em relação à interação e à temperatura depende diretamente disso. E as propriedades que vão vir para frente, elas também dependem disso aqui. Então, ó, líquidos com alta pressão de vapor, eles tendem a ser muito voláteis. Dá um exemplo para você, o éter. Você deixa uma garrafa de éter aberta, ele vai evaporar loucamente, rapidamente. Ponto de ebulição 36 graus, em condições de 1 atm. A água, já não. A água tem uma pressão de vapor baixa. Desculpa. O vapor da água não consegue fazer tanta força para sair. Você fala assim, mas por que, mestre? Um dos motivos tem a ver com a força intermolecular. Quanto mais ligado intermolecularmente tiver uma molécula com a outra, mais difícil ela tá para fugir, concorda? É muito lógico. Então, outra coisa legal, se a pressão de vapor for alta, quer dizer que a força ou a interação intermolecular entre as moléculas daquela substância vai ser baixa, tá? Então, esse meio aqui do slide, ele traz informações muito interessantes. E aí, pessoal, por favor, propriedade coligativa, o nome fala, né? Tem a ver com ligação entre as partículas ali. Então, de coligação, se eu estou lidando com um gás, uma molécula que se formou de gás no meio do líquido, ela quer sair, tem que pensar em interação. Essa molécula está interagindo com o líquido ao redor dela. Essa interação é forte ou fraca? Quanto mais forte, mais preso o gás está ali. Quanto mais fraca, mais livre o gás está para poder sair. Então agora eu vou te mostrar como é que isso daqui, a pressão de vapor, depende da temperatura e da interação intermolecular. Gente, pressão de vapor não vai depender nunca de volume, tá? Eu posso ter isso aqui de líquido, o mesmo líquido, na mesma temperatura, ele vai ter a mesmíssima pressão de vapor, tá bom? Esses 2 fatores aqui são interessantes e caem muito em termos de gráfico e tabela, tá? Eu trouxe um exemplo para ficar mais fácil da água, para mostrar a relação de pressão de vapor e temperatura. Então, vamos deixar o negócio claro aqui, ó. Aqui eu vou ter pressão de vapor, aqui eu vou ter temperatura em Kelvin, tá? Pressão de vapor em milímetros de mercúrio, dados que eu tenho, e a temperatura em Kelvin. Então eu peguei a temperatura de 0, 20, marcar o 100 primeiro aqui, ó. Então aqui deve ser o 120 por aí, e por aqui deve ser o 20. Tá? Uma escala arbitrária aqui. Cara, repara que a pressão de vapor da água e de qualquer substância é proporcional à temperatura. Então sempre, tá? Pressão de vapor é proporcional à temperatura. Para qualquer líquido, para qualquer solvente, tá? Isso é regra. Então, ó, para a água aqui, dados reais a 0 grau, a pressão de vapor é 4,6 milímetros de mercúrio. Cara, essa escala complexa aqui. Ó, vou marcar aqui em cima. A 120 vai ser 1489. Metade disso, mais ou menos, é quando está a 760. E aqui, por aqui, vou até o 17,5 para ficar mais coerente, tá? Então, olha só. Se eu marcar os pontos aqui, o ponto 0, marcar em outra cor, o ponto 0, o ponto 20 graus, 17,5, o ponto 760, 100 e o ponto 1489, 120. Olha que interessante que fica. Esse aqui é um gráfico exponencial.
E é isso que acontece mesmo, tá? E olha que interessante. Qual que é o ponto de ebulição da água a 1 atm? 100 graus Celsius. Curiosidade, né? A 1 atm, que é 760 milímetros de mercúrio, a temperatura de ebulição da água é 100 graus. Curioso. Bem curioso. Bem curioso. E aí, repara só, você usa a panela de pressão em casa, né? A panela de pressão, ela leva essa pressão aqui mais ou menos, que é quase 2 atm, tá? É, bem próximo. Isso aqui, na panela de pressão, a água ferve a 120 graus. É quando ela entra em fervura, que você consegue ver lá que ela pegou pressão, que a gente fala, né? Então, você vê que eu consigo, mudando a pressão externa, mudar a temperatura de ebulição da água por esse motivo. Porque a ebulição é uma consequência da pressão de vapor, pensando dessa maneira. Tá? Fica muito mais claro de enxergar assim e muito mais nítido para você. Beleza? Não estou aqui no gráfico não, dá para vocês verem numa boa. Então a primeira relação é essa, gente. Qualquer solvente sempre é proporcional, a pressão de vapor sempre é proporcional à temperatura. Agora, um outro fator, que esse cai muito em múltipla escolha, que é o fator interação intermolecular. E eu vou ter que desenhar a molécula para você, tá? Vou desenhar para ficar mais fácil. Peguei alguns exemplos já pré-programados aqui. Éter etílico, que é o CH3, CH2O, CH2, CH3. O etanol, que é o CH3, CH2OH. E a água, que é o H2O. O que muda nessas moléculas? Bom, vamos começar pela água. A água tem aqui uma interação forte, que é a interação ligação de hidrogênio. Tá? Interação bem forte. Começa por aí. Tudo bem? Aí começa a nossa brincadeira. No etanol, eu também tenho ligação de hidrogênio, mas somente posso fazer uma ligação de hidrogênio aqui, duas, né? Do O e do H, na água para fazer 3, inclusive. Só que tem no álcool uma porção também aqui que faz ligação do tipo de polo induzido, que é essa cadeia carbônica, que não é tão grande, mas colabora para ele ter uma interação mais fraca ali. E no éter eu tenho cadeias que fazem, tal qual o álcool, de polo induzido. Vou marcar aqui para não ficar sem escrever. E esse O do meio do éter é um O que consegue fazer ou dar uma pequena polaridade. Ele faz ligação de polo, de polo permanente. Beleza? Então, tem casos diferentes aqui. Eu tenho uma ligação forte, tem uma ligação fraca e uma forte, e tem uma ligação fraca e uma intermediária. Então vamos lá. Se você pegar o gráfico de pressão de vapor pela temperatura, mesma coisa. Para essas moléculas, eu vou marcar um ponto aqui importante, que é em 1 atm. Uma pressão aqui importante, quando eu vou explicar por quê. Então vamos lá, a água, fazer água de verde. A água tem interação forte, tá? Então o que acontece é que a água ela não vai conseguir se livrar facilmente das outras águas para poder sair na forma de vapor. Então ela vai ter uma pressão de vapor baixa, em média. Vou marcar aqui a água, tá? O etanol, vou fazer em vermelhinho, ele já consegue ter uma interação mais fraca, porque ele tem interações fracas na molécula dele. Então aqui está o etanol. E o éter,
ele já está muito mais fraco em termos de interação, porque ele está com a mais fraca das interações e um pouquinho meio termo ali. Então vai ter esse gráfico. Então repara uma coisa, sempre quem tem interações mais fracas tem pressão de vapor maior. Então, já falei isso antes, mas vou repetir, tá? Quanto menor a pressão de vapor, maior a interação intermolecular. Tipo, quem tem a maior interação intermolecular aqui é a água, tá? Porque a pressão de vapor dela é baixíssima. Começa por aí. Agora vamos lá, se eu traçar isso aqui, ou jogar isso aqui, ó, o ponto onde eu cruzo um ATM aqui no eixo, eu vou achar as temperaturas de ebulição a 1 atm do éter, do etanol e da água. Por quê, gente? Porque eu sei que quando a pressão de vapor se igualar à pressão externa, eu tenho ponto de ebulição. Então, a 1 atm, se eu considerar a pressão externa de 1 atm, quando a pressão de vapor de cada um dos constituintes for 1 atm, eu vou encontrar, rebatendo no eixo X, a temperatura de ebulição automaticamente. Então, veja, ó, deixa eu baixar aqui, isso, que a água é a 100 graus, o etanol é 78, o éter é 36. E aí eu confirmo o que eu falei para vocês antes, que quando eu tenho a pressão de vapor alta, eu tenho a volatilidade grande a um ponto de ebulição baixo. E aí o gráfico deixa claro para mim, se eu comparo líquidos, se eu comparo solventes, quem tem maior pressão de vapor sempre vai ter temperaturas de ebulição mais baixas e vai ser mais volátil. Então, os gráficos mais acima são de pressões de vapor maiores, os gráficos mais para baixo, pressão de vapor menores. E tudo isso depende de quê? Da interação intermolecular que eu vou ter. Quanto mais forte a interação intermolecular, menor vai ser a pressão de vapor.